Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu tô aqui de novo pra gente ter mais uma conversa, né? A respeito de traços de caráter, mais uma vez. Né? Eu venho falando, venho colocando alguns vídeos a respeito de traços de caráter, como eles funcionam, na dor, no recurso. Na verdade, falando um pouquinho só de cada traço, né? No primeiro vídeo eu falei a respeito de todos, né? Dei um resumão. E no segundo eu falei um pouquinho do traço de caráter esquivo, no segundo do oral. E hoje nós vamos falar do traço de caráter pavão, o líder, o Vamos falar desse traço que é o psíquico. Na verdade, ele é um psicopata, é o traço de caráter psicopata, mas vamos chamar ele de psíquico devido ao nome, né, ser um pouquinho para algumas pessoas, mas lembrando que não estamos falando de patologia clínica, nem de distúrbios, nem de qualquer outra coisa. Estamos falando a respeito de traços de caráter, tá? E ainda permanecemos com os nomes porque esses nomes eles são científicos, né? Então, são os nomes mesmo que a gente tem que trazer para vocês. Mas não dá um impacto assim, né? Igual eu falei dos outros traços também, a partir dos próximos vídeos, a gente vai chamar de uma forma diferente. Com o psicopata vai ser psíquico. Para não confundir muitas coisas e não quero levar para esse lado, tá bom? Tá. Só não para lembrar de novo que todos nós temos os 5 traços de caráter mielinizados em nós. Todos os seres humanos têm. Nenhum falta um sequer. Todos nós temos, tá? A diferença é a proporção que nós temos em nós. Cada indivíduo, cada ser humano tem uma proporção diferente de cada traço dentro dele. É por isso que a gente age de forma diferente, tá? Mas todos nós temos. Então, pode ser que você veja um vídeo e fale, nossa, eu me conecto, me percebo muito nesse traço. Aí você assiste o outro nesse também. Sim, todos nós temos os 5 traços. A diferença é a proporção. Uns têm mais, outros têm menos, uns têm picos. E a gente vai abordar isso mais pra frente, mas agora eu estou trazendo para vocês uma forma bem resumida de como funciona cada traço, para que então você consiga entender um pouquinho, para depois eu colocar um conteúdo mais denso, mais pesado. E é por isso que eu pergunto para vocês, né, e falo, tem alguma dúvida? Deixa aqui para mim embaixo a dúvida que você tem de cada traço, que aí eu consigo montar um conteúdo legal para trazer para vocês depois, tá bom? E voltando para o traço do psíquico, né? Esse traço, voltando para a milenização, né, igual eu falei, o esquizoide, né, que é o esquivo, certo? A gente vai tratar dessa forma depois dos vídeos. A milenização é feita, né, durante a gestação, né, o oral, na fase de amamentação da criança, tá? E agora o psíquico é feito, tá? Só para vocês entenderem, a parte do tórax, né? É quando a criança já consegue segurar a cabeça, consegue se movimentar, consegue levantar o corpo e já consegue andar.
dar os primeiros passos, ou está caminhando já, não tem ainda firmeza nas pernas, mas já consegue caminhar, tá? Então, essa fase vai aí de 1 ano a 2 anos e meio, mais ou menos. É onde é formado a milenização desse traço psíquico, tá bom? É essa fase da criança. E é onde ela começa a perceber que não tem mais só a mãe ali com ela, que existe mais pessoas. Tem mais pessoas para ela interagir, para ela conversar, para ela, né? Nossa, antigamente ela só tinha a mãe. Ela ficava no colo da mãe, a mãe amamentava, a mãe cuidava, a mãe supria. Tinha outras pessoas, mas o contato maior era da mãe, da acolhedora. Mas agora ela já não tem só a mãe. Ela já conhece outras pessoas, outros indivíduos, né? Então ela consegue se comunicar, conversar e chamar a atenção. Certo? E estou tentando pensar de que forma eu posso trazer isso, tá? E nessa fase, ela já começa a perceber que ela precisa, né, chamar um pouco mais de atenção das pessoas ao redor. E assim ela recebe cuidado, carinho, proteção, ela consegue o que ela quer, tá? Porém, se essa criança perceber isso de uma forma diferente, se ela perceber que eu só recebo atenção, que eu só sou vista, acolhida, protegida, amada, qualquer sentimento que essa criança entenda. Porque, como eu falei, não é o que a mãe, o pai, parentes nenhum fazem com a criança. É como a criança se sente dentro da situação, dentro do ambiente, tá? Mas se ela perceber que, bom, eu só recebo o que eu quero quando eu faço algo, já começa a despertar aí o traço nela que vai voltando para a dor, que eu vou explicar mais para frente, tá? Porque neste momento, essa criança já começa a entender o seguinte: nossa, quando eu faço isso para minha mãe acha graça. Quando eu faço assim, a minha mãe acha bonito, o meu pai mostra para os outros, o meu pai chama alguém para ver, o meu pai me dá atenção, a minha avó, minha tia, minha mãe fala: que bonitinho, olha aqui, vem ver o que o meu filho está fazendo. É nesse momento que a criança entende que, nossa, quando eu faço algo, eu tenho algo. Entende? E não estou dizendo que está certo ou está errado, porque isso é normal, todas as mães fazem, isso todos nós fazemos, né? Não é o problema o que a mãe está fazendo, o problema é como a criança entende isso, certo? Ok? Então, aí quando essa criança observa e fala: nossa, eu fiz isso e minha mãe gostou, ela entende, tá? Nossa, eu fiz isso, minha mãe achou bonito e ainda mostrou para ela. Aí, em algum momento da vida, essa criança chega e pede alguma coisa para a mãe, ou está ali perto, e a mãe pega e fala assim: olha, vem aqui, olha aqui que o meu filho faz, olha aqui que a minha filha faz, que bonitinho, que legal, olha aqui. Aí a criança está cansada, algum motivo, né? Ela quer outro tipo de atenção, ou ela quer tomar um banho, qualquer coisa que seja, e ela não quer fazer aquilo que a mãe está pedindo, e ela não faz, ou essa criança chora, aí a mãe pega e fala: tá bom, filho, tudo bem,
que aí a mãe já vai fazer. Essa criança entende o quê? Nossa, quer dizer que quando eu faço isso, eu chamo a atenção, eu sou vista, e tá tudo certo, aí eu confio o que eu quero, né? Mas se eu não faço o que eles pedem, o que eles querem, então é um problema. Eu não quero dizer que todas as crianças sentem isso, tá? Mas essa é a fase de minimização que todas as crianças passam. E durante esse momento de minimização é formado o traço psíquico, que a criança começa a entender o mundo dessa forma. E como a criança vai entender, não depende do pai ou da mãe. Depende exclusivamente da forma de pensar e imaginar da criança. Hoje eu também entendo que depende de outros episódios, que vêm do espiritual, de outras fases da vida, que, sim, faz sentido e é completamente conectado com os traços de caráter. Porém, nós não vamos falar sobre isso hoje, porque o assunto é totalmente voltado aos traços de caráter, tá? Estou pensando em fazer vídeos para falar desses conteúdos também, se for bacana, se for acrescentar para alguém, para melhoria, né, pro bom, é claro que eu irei fazer, tá? Aí, assim, quando a criança estou pensando de novo. Quando a criança olha a situação e observa e vê, eu preciso fazer algo para receber algo, né? Se eu faço uma gracinha, eu recebo um carinho. Se eu faço isso, eu recebo alguma coisa. Então, ela vai sentindo essa troca. E é assim que vai sendo mineralizado para ela. E é assim que ela vai crescer. Tá? Na fase adulta, essa criança vai ser um adulto totalmente racional. Não é no sentimento. Ele racionaliza, porque, bom, eu preciso fazer algo para ter algo. O que eu posso fazer para aquela pessoa para ter isso? O que eu posso fazer para obter isso? Entende? Então, ela se torna dessa forma. E todos os traços têm suas dores e têm seus recursos. Qual que é a dor do psíquico? É a manipulação. Por quê? Enquanto criança, que ele observava que tudo que eu faço, eu recebo alguma coisa em troca. Mas se eu não faço, eu não recebo. Entendi. A criancinha ali imatura, na forma de pensar, tá? Então, peraí, eu vou fazer e vou receber. Que legal. Mas o dia que eu não quero fazer, eu não vou receber. Então, eu estou sendo manipulada. Eu não recebo quando eu não quero fazer. Eu não sou visto quando eu não quero fazer. Eu não tenho amor quando eu não quero fazer. Tudo eu tenho que fazer alguma coisa para receber alguma coisa. E acaba se tornando uma dor, que é a de manipulação, tá? E diante dessa dor, o organismo, né, nós criamos um recurso para nos tirar da dor, tá? Eu vou falar daqui a pouco. Por quê? O que eu mais vejo nas pessoas, não vou falar 100%, não, porque eu não conheço todo mundo. Mas das pessoas que eu conheço, é que elas não se entendem. Não sabem como elas funcionam, não entendem a forma de agir, pensar, sentir. Aí por isso gera dor. Não sabe qual o recurso da dor. E tem medo
do que vive, de quem ela é, ou quer mudar de atitude, posição, quer ser igual a fulano de tal, a ciclana de tal, porque daquele dia é melhor, crenças, aquele dia é maior. Só que quando a gente volta pra gente, para observar quem nós somos, quais os nossos traços, como que os traços funcionam, qual que é as nossas dores, as dores dos traços e os recursos, a gente se olha, se observa e fala, mãe, eu ia falar uma palavra, desculpa, deixa pra lá, né? É fantástico quem eu sou, quanta coisa boa tem dentro de mim. Mas para isso a gente precisa se entender, saber como eles funcionam, saber como a gente funciona e como colocar os nossos traços no recurso, tá? Eu quero ver um textinho aqui. Eu tinha marcado aqui para falar para vocês. Eu me perdi, mas eu queria dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi que tem o traço predominante de psíquico, tá? Vou procurar aqui de novo, mas eu não quero ficar olhando aqui para não tirar o foco de falar com vocês. Mas vou procurar aqui, que é um exemplo de uma pessoa que eu atendi, que é psíquico, e é uma história real de uma pessoa na dor que não se entende. Não vou achar, fiz um monte de anotação aqui. Tá, vamos voltar aqui, depois eu começo a ler aqui de novo e volto no assunto, tá? Então, a criança com o traço predominante psíquico, ela tende a ser mais fria, né? Porque ela é racional, tá? Então, se ela é racional, ela vai ser mais fria. Ao contrário do traço oral, que é sentimental, muito dramático, eu quero chorar, o psíquico não, ele não entende o que é isso. Ele raciocina e fala, por que você está chorando? O que eu posso fazer por você? O que eu posso fazer para te ajudar? Assim você para de chorar. Ele não pensa em chegar lá e dar um abraço. Ele já imagina, se eu fizer isso, colocar isso, essa pessoa fica bem, fica feliz? Entende? Ele não é da emoção, ele é da razão. Então, lamento falar, informar que as pessoas que têm namorado, marido, ficante com traço psíquico e é do traço oral, deve sofrer um pouquinho, um bocado, se não se conhecer e não conhecer o seu namorado, marido ou ficante. Por quê? Essa pessoa é muito difícil de falar o que sente. Ela não expressa o que sente. É uma pessoa fria. O coração nem deveria existir ali. Sim, é assim. Então, a forma dele demonstrar amor, que não está errado, é a forma dele demonstrar amor, ou dela, se for mulher do traço psíquico, tá? Ou a forma dela demonstrar amor, que é uma forma de amar e é a forma que eles conseguem se expressar no amor, é assim, gente, eu preciso fazer algo. O que eu faço, né, qual caminho eu percorro para fazer algo, para entregar isso que ela precisa. Entende?
ele pode pedir ajuda para outras pessoas, porque, lembra, esse traço, enquanto criança, foi melanizado, ele estava começando a andar, ele não tinha força nas pernas, ele só tinha força no tronco, estava melanizando aqui. Então, ele é um traço que se impulsiona, tá? Então, ele tem força e, geralmente, ele anda com o peito mais para frente, mais puxado, assim, tá? Porque ele não tem força nas pernas. São pessoas que têm as pernas um pouco mais finas, meio afunilando para baixo, porque não tem força nas pernas mesmo. E aqui é mais largo e mais para frente. Ele se impõe. São ótimos líderes enquanto adultos, porque eles sabem se impor, tá? Só que um problema, eles não têm força nas pernas, lembra? Então eles não conseguem executar. Eles têm liderança, eles sabem liderar, eles sabem procurar quem pode fazer por ele, porque ele tem uma visão ampla e uma articulação perfeita. Ó. Ele tem poder nas mãos, no tórax, ele se impulsiona e, devido, enquanto criança, ele tinha esse problema de, se eu não fizer algo, eu não recebo algo, ele começou a analisar as pessoas ao redor dele e foi crescendo dessa forma. Aí ele é um poder também para colocar no recurso, entende? Ele observa, ele tem articulação. Ele observa e analisa ao redor. Ele observa as pessoas e pensa, o que aquela pessoa quer de mim? O que eu posso dar em troca? Nossa, analisando essa pessoa, eu entendo que ela quer tal coisa de mim. Mas eu quero dar em troca para ela? Quero. Eu consigo? Não. Lembra, eu não tenho pernas. Então, vou analisar as pessoas ao redor para entender quem consegue fazer isso por mim. Ele analisa as pessoas e fala, aquela pessoa consegue. Então, ele articula para conseguir o que ele quer, fazendo uma troca boa e justa se ele tiver no recurso. Eu te dou algo de bom, você me dá algo de bom para conseguir o que eu quero. É assim a vida inteira. Trabalho, família, relacionamentos, tá? Se o psíquico estiver no recurso, é uma troca intensa. Ele analisa as pessoas para entender quem vai conseguir ajudar ele dentro do que ele quer, mas de uma forma justa. Você consegue. Então vem aqui, ele vai articular, mas ele vai te dar algo muito bom em troca. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai analisar outras pessoas ao redor para ver quem consegue fazer isso para devolver o favor para aquela pessoa em troca e assim vai. Ele vai fazendo com todo mundo porque ele tem uma argumentação e um cuidado, uma troca. Ele odeia ficar devendo no recurso. Então ele vai fazer isso com todo mundo, uma troca justa com todos. Todo mundo sai ganhando e muito bem. Porque ele tem uma ambição, lá no alto. Então, todo mundo vai ganhar muito bem. Isso no recurso. Mas, enquanto a pessoa psíquica na fase adulta, se tiver a dor, aí ele vai usar isso de uma forma ao contrário. Ele vai usar isso como vitimismo, como distração, como
várias outras... Para ele conseguir o que ele quer, como coloca um exemplo? Sabe aquela pessoa que fala assim, mas é você que é culpada, que põe a culpa em você, sendo que ele está errado? Ele tem esse dom. Ele articula muito bem, né? Ele conversa, ele analisa a situação, o ambiente, e tem um sorrisinho assim, ó, de ladinho encantador. E ele convence com uma argumentação fantástica de uma troca que ele quer, que ele não está errado. Então, assim, ele coloca esse recurso dele na dor, fica diferente. Enquanto no recurso é uma troca justa, legal e favorece a todos, na dor ele favorece só ele mesmo e deixa todo mundo na dor. Entende? É mais ou menos assim. E eu não estava procurando, né? Mas só para lembrar, gente, isso não tem nada a ver com o que os pais fazem, tá? É como a criança se sente. E nem o pai, nem a mãe, nem ninguém tem controle de como a criança se sente, tá? Eu acho que eu anotei aqui não, tá? Então, vai ficar para um próximo vídeo. A gente pode falar mais, se aprofundar um pouco mais nesse traço, que tem muita coisa, muito conteúdo legal para trazer. É um dos mais procurados, é um dos mais que eu gosto, porque esse traço é o líder, ele comanda se ele quiser, ele está à frente, e até mesmo à frente de todos os nossos próprios traços dentro da gente, tá? Então, é fantástico entender como funciona, se conhecer. Eu quero que vocês entendam, tirem da cabeça uma visão de que, nossa, isso é absurdo, não. Comece a entender com uma forma diferente. Tente entender como funciona, porque não existe traço bom e nem traço ruim. Todos eles são fantásticos. Se estiver vivendo dentro do recurso deles, se eles estiverem de acordo com o que deve ser feito, acolhido, respeitado e amado, tá? Se a gente entende como eles funcionam, se a gente acolhe, protege e deixa eles existir, porque a maioria das pessoas não deixa alguns traços existirem. Por quê? Por crença, por medo, por algum motivo. Ai não, essa forma de agir é feia, é ruim, não sei o quê. Qualquer coisa que pense, interprete, não, eu não quero agir assim, não quero pensar assim. Mas não sabe que pensa ou age assim, porque existe um traço predominante ali, que não vem apenas do traço, vem de uma história longa e olha, de muito tempo atrás, né? Então, quando a gente começa a entender como eles funcionam e como pode ajudar a nossa vida, como pode melhorar os nossos resultados, quando a gente se entende, se ama e deixa os traços aparecerem, tudo muda, tudo fica fantástico, tá bom? Eu não sei se eu trouxe o conteúdo completo, acho que sim, né? Que agora estou fazendo só um resumão dos traços. No próximo momento vou falar do masoquista, que é o masoca, a gente vai chamar de masoca, que é o traço da dor, do medo, que é o traço que carrega todo mundo na costa, pesadão, e é cheio de dor e problemas. A gente vai falar dele, tá? Então é um resumão mesmo, para falar um pouquinho de cada traço, mas depois eu quero trazer outros conteúdos de uma forma mais complexa, né? De uma forma mais profunda. E se vocês puderem deixar perguntas aqui, é claro que fica mais fácil para eu fazer um conteúdo melhor para todos, tá? Então é isso.
E se você se identificou com um pouquinho disso, ou conhece alguém, deixa uma mensagem. Beijo, beijo, até uma volta.